estava quente. Tinha uma faixa do piso no meio do quarto que estava mais quente do que os outros. Daí que eu me liguei. Eu falei, tem um aquecimento central aqui desse quarto, por isso que o quarto está quentinho. E continuei, deitei para dormi e acordei de madrugada com vontade de ir ao banheiro. Acordei, abri o olho, o quarto escuro completamente, porque tinha uma cortina daquelas que fecha, cobre toda a janela, né? Corta a luz, né? E não tinha nenhuma luz acesa no quarto. Eu acordei à noite e não me lembrava aonde eu estava. Eu pensei, aonde que eu estou? E eu não conseguia lembrar como é que tinha chegado naquele lugar. Eu falei, eu não sei onde eu estou. Eu pus a mão na cama ao lado, para ver se minha mulher estava do lado. Não estava. Eu falei, não, eu estou em casa. Mas aonde eu estou? E eu não lembrava. Simplesmente não lembrava. Eu levantei, procurando a parede, mas eu não achava a parede. Eu virava para todos os lados, eu não encontrava a parede para ligar a luz, que eu não sabia o que era, porque eu não tinha a menor ideia de onde eu estava. E foi dando um desespero que é uma coisa, eu nunca tinha sentido alguma coisa desse jeito, estar num lugar no escuro, sem saber aonde eu estou. Quando eu cheguei ali, eu conto esse pedaço da história, o resto eu vou contar no final. O que estava acontecendo com Colossos? Essa informação nós temos no livro do MacArthur, que é um comentarista bíblico, e um comentário da Bíblia de Genebra, que nos conta, que diz isso. Colossos tinha sido uma cidade muito importante na Ásia Menor. Ela era uma cidade que tinha uma indústria de lã que tinha sido muito próspera. Lã e corante preto para lã, para tecido, porque ela tinha uma reserva de carvão muito grande. As rotas comerciais que vinham da Europa, de Roma, passavam perto de Colossos, por isso era uma cidade importante. Só que essa rota, ela se desviou um pouco de Colossos, e Colossos perdeu a importância dela como cidade para Hierápolis e para Laodiceia. Essas duas outras cidades se tornaram mais importantes, e Colossos virou uma cidade quase insignificante de importância. Em Colossos havia uma igreja cristã, que tinha sido fundada por Epáfras. Epáfras, que era um amigo de Paulo, ele foi convertido ao cristianismo pela pregação de Paulo em Éfeso. Provavelmente foi lá que ele conheceu Paulo, que ele se converteu. E ele, voltando de Éfeso, em Colossos, ele fundou uma igreja cristã. Então, por isso que tinha uma igreja em Colossos. Epáfras tinha fundado essa igreja. O Paulo nunca tinha estado em Colossos, e agora, neste momento da carta, Paulo está preso em Roma, na primeira prisão dele, que era uma prisão domiciliar. Ele não estava preso na cadeia, ele estava preso em casa. Portanto, ele podia receber visita, ele podia encontrar com pessoas, ele podia pregar. Ele estava em casa, numa casa, preso domiciliarmente. Muito provavelmente Epáfras tenha ido até Paulo para contar a Paulo o que estava acontecendo com a igreja de Colossos, para obter informação, para obter ajuda de Paulo, o que fazer nessa situação. Qual era o problema da igreja de Colossos? O principal ponto que nós vemos no texto de Paulo, porque o Paulo, neste texto que nós lemos, ele está tratando da suficiência e da centralidade de Cristo. Qual era o problema de Colossos? A igreja estava sendo influenciada por um falso ensino que estava misturando elementos da filosofia grega e de judaísmo. O ascetismo, que é muito comum hoje entre budista e hinduísta. O que significa ascetismo?
desprezo das coisas materiais. Aquele pessoal que, olha, não, eu vou abandonar tudo, eu não tenho bem nenhum, eles têm contemplação, sentado, a gente vê muito isso em filme, que mostra a Índia, do budista, ficar sentado, meditando, né, pensando. Isso estava invadindo a igreja de Colossos. Desprezo pelo corpo, privações de todo tipo, de alimentar, inclusive, e flagelações. Isso estava contaminando a igreja de Colossos. O gnosticismo, que também, embora não existisse ainda, ele não tivesse estabelecido como gnosticismo, mas as ideias básicas do gnosticismo já estavam presentes. E qual era a principal ideia deles? A matéria é algo mau e o espírito é bom. Por isso Deus é bom. Portanto, se Cristo era homem, Cristo era matéria. Se Cristo era matéria, ele não pode ser bom, ele é mau. Portanto, Cristo não pode ser Deus. Esse era o princípio. Porque eles achavam que o que era espiritual era bom e o que era carnal não era bom. Como Cristo tinha sido carne, veio como homem, ele não poderia ser Deus. Tudo isso estava contaminando os crentes de Colossos. E devido à presença, como se não bastasse, se não faltasse mais nada, também existiam judeus em Colossos, porque eles tinham ido para Colossos na época em que tiveram que fugir das invasões que ocorreram em Israel. E eles também queriam a sua parte nesse motivo, falando, não, além de tudo, vocês têm que seguir a dieta judaica. Você tem que seguir o calendário, a dieta alimentar, as festas e a circuncisão. Tudo isso estava contaminando aquela igreja de Colossos. O Epáfras está preocupado, o que eu faço diante dessa situação? Então ele vai até Paulo para falar que esta igreja lá estava confusa, estava sem identidade, porque a identidade do cristão é o próprio Cristo. E como eles estavam nessa dúvida de se Cristo era ou não Deus, eles estavam em dúvida quanto à identidade deles como cristãos. E eles estavam se esquecendo dos ensinamentos básicos de quem era Cristo, e se deixando envolver por modernidades, que eram na época modernidades, o ascetismo, o gnosticismo, enfim, eram as novidades daquele momento. Bom, a igreja hoje, como é que está a igreja no mundo hoje? Nós estamos diferentes de Colossos. Será que a igreja no mundo está em dúvida? A igreja no mundo hoje sabe, a gente percebe claramente a igreja no mundo todo tão firmes na doutrina, ou está tudo meio misturado, tudo meio complicado. O mundo hoje está passando por uma crise de identidade, não é a igreja só, é o mundo inteiro passando por uma crise de identidade, e por consequência, os cristãos também estão passando, porque nós fazemos parte desse mundo, nós vivemos nesse mundo. E está colocando de lado os ensinamentos bíblicos. E a igreja, muitos estão buscando respostas em novas doutrinas ou ideologias. É o que a gente vê acontecendo no mundo e na igreja, todo mundo. O que antes era certo, hoje é errado. E o que era errado, hoje é certo. Hoje, você ser homem e mulher comum, regular, como nós aprendemos com nossos pais e avós, você passa a ser rotulado nesse mundo com um monte de ismos. É fundamentalismo, patriarcalismo, machismo, racismo, negacionismo e outros ismos mais. São as definições para as pessoas que são normais, como eu aprendi com os meus pais e os meus avós. A cor da pele, que era algo que até a minha época de juventude não era uma coisa relevante, eu nem prestava atenção nisso. Hoje em dia virou uma bandeira de política, de luta política e ideológica. Virou uma bandeira.
contra mulher, é branco contra negro, é rico contra pobre. E as grandes questões deste mundo, inclusive dentro das igrejas, questões sociais, são ideologia de gênero, que é o que mais se fala. A gente é bombardeado o dia inteiro com coisas desse tipo. E isso é ensinado até em escolas. A destruição da família e da tradição judaico-cristã no Ocidente. Isso está muito claro. Há inclusive depoimentos de alguns políticos que falam com todas as letras disso. É só procurar na internet que você acha. Escreve lá uma pesquisa, destruição da cultura judaico-cristã, vai aparecer um monte de gente falando com essas palavras. E a predominância de qualquer outra religião sobre o cristianismo. É só ver a quantidade de perseguição a cristãos no mundo. Segundo Portas Abertas, são mais de 380 milhões de cristãos perseguidos no mundo todo. E são cristãos. Se a pessoa for islâmico, se ele for de matrizes africanas, não tem problema nenhum, não acontece nada. Se você falar alguma coisa dessas religiões, você toma pedrada. Agora, do cristianismo, pode-se falar à vontade. Agora, nós, os cristãos, vivemos esses dramas no nosso dia a dia, porque nós trabalhamos, nós estudamos, nós nos relacionamos, e talvez, muitas vezes, alguns fiquem confusos sobre tantos conceitos e discursos que ouvimos no dia a dia, e somos chamados a nos posicionar diante dessas situações. Aliás, a igreja é chamada a se posicionar diante disso. E não bastassem as questões ideológicas, nós temos também questões religiosas, semelhantes ao que acontecia em Colossos. Exemplos: quem já viu falar de pôr um copo d'água em cima da televisão? Põe um copo d'água na televisão, vamos abençoar a água. Comprar garrafa de água do Rio Jordão. Tem gente que vende, né? Olha, peguei lá a água do Rio Jordão. Daí o cara, não contente em ter a água do Rio Jordão, ele quer ir até o Rio Jordão para se batizar de novo. Com coisa que a água do Rio Jordão tem um batismo diferente de qualquer outra água. Não é a água do batismo, a gente sabe. Outros, introduzir elementos do ritual israelita dentro da igreja. Vocês conhecem uma igreja que tem a Arca da Aliança, tem lá a menorá, o altar de incenso, os homens têm que usar o solidel, né? O que é isso? Isso é misticismo. Isso se chama misticismo. E tudo isso está dentro da igreja, de todas as igrejas, de alguma maneira. Umas mais, outras menos. Há pastores que falam que a Bíblia precisa ser atualizada. Pastores evangélicos, tem na internet, não precisam acreditar em mim, é só procurar que não tem. Outros mais afoitos e destemidos retiram livros inteiros da Bíblia. Eu assisti um vídeo do Luiz Saião, que ele é um pastor batista. E ele conta, ele não fala quem é o pastor, mas ele fala, tem um pastor que eu conheço, estava conversando com ele, e na igreja dele eles tiraram uma parte da Bíblia. Livros que eles não concordam. Exemplo, as epístolas de Paulo. Exclui. Tem um outro cara que eu sigo também no YouTube, assim de vez em quando, ele é um judeu messiânico. Ele se converteu ao cristianismo, mas ele segue a dieta ainda do judeu, segue aquelas datas, mas crê em Cristo. E ele fala com todas as letras, ele fala, as epístolas de Paulo não têm valor doutrinário. Fala, meu Deus, se há uma pílula concentrada de doutrina e de teologia, são as epístolas de Paulo. Um versículo tem livro que tem 50 páginas para explicar um versículo. E as pessoas falam, não, isso não tem valor. Com isso, essa crise, as igrejas põem de lado a centralidade de Cristo, o seu papel fundamental e a sua mensagem, que querem colocar como preeminente ou
coisa mais importante outras coisas que não Cristo. Porque eles dizem que só Cristo não é suficiente. Daí inventam coisas com argumentos lógicos de que para alcançar mais almas, para alcançar os jovens, nós precisamos nos adaptar a este mundo. Então eles criaram as baladas dos cristãos, as igrejas de parede preta, que tem uma luzinha que fica acesa, colorida, e eu não sei, nunca fui, mas eu conheço depoimentos de pessoas e para mim não difere muito de uma festa como qualquer outra, em qualquer outro lugar. O Carnaval de Cristo, tem igreja que monta bloco de carnaval dos cristãos, né? O funk cristão, tem música, funk cristão, tudo isso em nome de alcançar almas. Faz sentido logicamente. Por isso, precisa-se ter um conceito muito claro quem é Cristo, a centralidade dele, para não colocar estas coisas como as coisas importantes e sermos enganados. Outras igrejas dizem que a Bíblia não é o fundamento, mas principalmente a tradição oral e outros documentos. Não, a Bíblia sozinha não. Tem igreja que fala isso. O que os mestres falsos de Colossos diziam é que a religiosidade apoiada tão somente em Cristo e os seus ensinamentos era incompleta. Hoje o que dizem, hoje o que as igrejas dizem é que apenas Cristo é insuficiente, apenas a Bíblia é insuficiente, ela precisa ser atualizada, pois ela foi escrita para uma outra realidade do mundo, uma outra cultura. E segundo esses falsos profetas, você precisa abraçar esse monte de outros preceitos e moldar o Cristo que você crê a esses valores. É isso que esse mundo pretende que a igreja faça. Por isso reclamam tanto das igrejas. Não, você tem que amoldar, ser muito fundamentalista, se torne mais moderno. É isso que diz. Portanto, se nós estamos confusos ou sofrendo de uma amnésia temporária sobre quem somos e quem é Cristo, corremos o risco de sermos enganados, tal como Colossos estava acontecendo com eles. E até aqui, então, creio que esteja claro a situação da igreja no mundo. Volto a dizer, estou falando da igreja da Penha, estou falando da igreja em geral. Daí, como é que Paulo contesta isso? Então, agora entramos no livro especificamente. Paulo passa a explicar sobre a suficiência de Cristo para esses cristãos de Colossos. Quem é Cristo? O que ele fez? Para onde nos levou? Dá a eles a referência. Guardem essa palavra, referência. E Paulo diz: olhem para Cristo. Paulo diz, complemento aqui: olhem para Cristo, assim como os israelitas olhavam para a serpente de bronze lá no deserto. É aquela que salva, porque apontava para Cristo. No verso 13, Paulo diz assim: ele nos libertou do poder das trevas, e ele faz uma contraposição com o verso 14, ele fala: em quem temos a remissão dos pecados. Ele nos transportou do poder das trevas para o reino de seu Filho amado, em quem temos a redenção e remissão dos pecados. Ele está confrontando aqui escuridão, as trevas, com a luz. Por quê? Redenção e remissão dos pecados representa a luz. O reino das trevas em que vivíamos é a contraposição, portanto, desse verso 14, e ele diz ainda, e ele fala isso para os gentios, porque eles sabiam que o judaísmo era para os judeus apenas. Naquela época ainda, como estava muito próximo da vida de Cristo, da morte de Cristo, esse conceito de que o cristianismo era do mundo todo ainda era uma coisa recentemente nova. Ele está falando isso para os judeus, que a grande maioria dos que estavam ali eram gentios. Ele está falando dos gentios melhor, de que a salvação era para todos.
Então, isso para aquele povo de Colossos era uma coisa importante. Ele vai falar a respeito disso no verso 21. Porque, embora o Antigo Testamento já demonstrasse que a salvação era também para os gentios, é só a gente pensar em Raabe, Ruth, a viúva de Sarepta, Naamã e outros, a salvação de toda a nação, grego, gentio ou judeu, era ainda uma coisa nova para aquele grupo. O verso 14 ainda fala da redenção, que no original grego tem o significado de libertar pelo pagamento de um resgate, como se fazia com escravos. Naquela época, um escravo podia pagar pela liberdade dele. Se ele tivesse dinheiro, ele podia comprar a liberdade. Como muitas vezes ele não tinha, ele tinha que depender de uma alma caridosa que oferecesse o resgate por ele. Então, no verso 14, quando fala aqui que Cristo deu a redenção, o significado é libertar pelo pagamento de um resgate. Nós éramos escravos do pecado, da carne, e por nossa descendência de Adão, por isso que nós éramos escravos da carne, porque descendentes de Adão, que era o nosso representante, mas nós não tínhamos como pagar esse resgate. Então Cristo pagou esse resgate com a sua vida. E no verso 15 ele fala aos Colossenses, verso 15, ele fala aos Colossenses que ele, contestando aquilo que eles diziam de que Cristo não era divino, ele fala que a imagem do Deus invisível, no verso 15, e o que o texto nos diz, ele usa uma palavra grega que é eikon, que significa cópia, ou seja, Cristo é a imagem perfeita de Deus. Ele não é semelhante, ele é a imagem perfeita, ele é a cópia, como se fosse uma cópia. Assim, ele foi desde a eternidade. Cristo não foi criado, ele já existia antes de toda a criação. Então ele está dizendo que ele é a imagem perfeita de Deus, que assim foi desde a eternidade, o primogênito de toda a criação. E aqui o conceito de primogênito não é um conceito cronológico, temporal, o primeiro que nasceu. Não, é no sentido do mais importante, da preeminência. Ele é o mais importante, aquele que tem direito à herança, que é o conceito de primogenitura do judeu, do povo de Israel. Exemplo, Jacó não era o primogênito, ele não nasceu primeiro, ele foi o segundo. Quem nasceu primeiro foi Esaú, mas ele teve o direito, teve a preeminência sobre Esaú, porque Deus escolheu Jacó para herdar a bênção. Jacó, para herdar a bênção de Isaac, como primogênito. É ele que herda tudo. Portanto, este Cristo que eles diziam que não era Deus, Paulo está dizendo, ele não apenas é a imagem perfeita de Deus, ele é o primogênito, no sentido daquele que tem direito à herança. E ainda continua dizendo, para esclarecer ainda mais, que nele todas as coisas foram criadas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis. Isso para refutar ainda mais a visão de que Cristo não era divino. Além dele não ter sido criado, tudo foi criado nele, por meio dele e para ele. Isso está no verso 16. Verso 16 fala exatamente isso. Agora vejamos como isso muda completamente qualquer argumento que os falsos profetas usavam em Colossos, e ainda usam nos dias de hoje, para nos induzir a ele. Primeiro, Cristo nos resgata da escuridão, está no verso 13. 2, ele é a imagem perfeita de Deus. 3, ele não foi criado, ao contrário, tudo foi criado nele, por ele e para ele, sejam as coisas visíveis como as invisíveis. 4, esta é a novidade, nele tudo subsiste. O que significa esse subsiste? Sustenta juntos,
Nele tudo se sustenta junto. Cristo sustenta a criação e o universo. Vamos pensar no universo em que nós vivemos. Nós sabemos que ele é governado por leis físicas, que o homem incessantemente tenta descobrir e, se possível, controlar. A Terra gira em torno de si mesma a cada 24 horas e ao redor do Sol, 365 dias é o tempo que demora. O Sol está numa galáxia que se move no meio dessa vastidão do universo, que está dentro de uma não sei o que, ou seja, é um sincronismo perfeito. E a gente acha bonito o nado sincronizado na Olimpíada. Isso daqui é muito maior. E quem controla isso, quem é que mantém isso tudo junto, coeso? É o próprio Cristo. É Ele que mantém a coesão desse universo. E apesar disso, Deus parou a terra por algumas horas para Josué vencer uma batalha e atrasou o relógio em alguns minutos para que o rei Ezequias, como prova para Ezequias de que Deus ia atender o pedido dele, que ele ia ser curado. Apesar da gente saber que, pelo homem, se o homem mexer em qualquer coisa nesse sincronismo do universo, acontece uma catástrofe. Cristo, Deus, através de Cristo, Ele controla tudo isso e Ele tem poder, inclusive, para parar tudo isso e para voltar atrás alguns minutos no tempo. Nós vimos isso acontecer na Bíblia. Essa de voltar 10, foi em torno de 10, 15 minutos. Rei Ezequias está lá em 2 Reis 29. Alguns acham que o homem está destruindo a terra. A conversa é assim: não, aquecimento global não vamos morrer. Eu lembro daquele personagem daquele desenho do Era do Gelo, né? Tem um sítio lá, vamos tudo morrer, aquele negócio, não, o aquecimento global nós vamos morrer, vai todo mundo morrer, vai matar todos. E por isso, qual é a justificativa deles? Não podemos criar gado, porque eles emitem gases, e isso daí dá um problema no efeito estufa. A Europa e outros locais estão querendo impedir o plantio de alimentos, porque a plantação também emite gases de efeito estufa, e além disso a plantação do gado consome muita água, portanto a gente não pode ter tanta plantação e tanto gado, porque isso causa aquecimento global e vai morrer todo mundo. E daí vocês veem o protesto que está lá na França, na Holanda, na Alemanha, os agricultores estão reclamando. O que é isso se não falta de percepção, amnésia ou negacionismo puro sobre quem é Deus, a segunda pessoa da Trindade, Cristo, porque é nele que toda a criação subsiste. Foi Ele quem criou, é Ele que controla. Podemos achar que o mísero homem tenha poder de destruir a terra? Deus falou para Noé, após o dilúvio, em Gênesis 8, 22, Ele disse: enquanto durar a terra, semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, jamais cessarão seus ciclos naturais. Daí alguém pode perguntar: mas ele falou que ia até acabar a terra. Daí a segunda pergunta: segundo a Bíblia, quando é que a terra vai acabar? Na segunda vinda de Cristo. E ela não vai acabar, ela vai ser restaurada. Segundo Pedro 3, de 10 a 13, diz assim: o dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudado, visto que tudo será assim desfeito. Que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra,
vai ser uma nova terra. E este nova terra, o sentido não é nova no sentido de uma coisa completamente nova, diferente, uma coisa 0 quilômetros. É nova. A palavra em grego é kainos, se eu não me engano, não sei como é que pronuncia, mas é no sentido de frescor, de qualidade. Esta terra vai ser refeita com maior qualidade. Então Deus vai voltar a esta terra ao que ela era na época do Éden. É isso que ele está dizendo. Como é que o mundo vai acabar se Deus disse que até o final dos tempos isso não ia acontecer mais, não ia faltar calor, frio, inverno, verão, só isso enquanto a terra durasse. E a gente sabe que a terra vai durar até Cristo voltar. Quando Cristo voltar, ele vai refazer tudo isso. Então, crer nessas histórias que o mundo, que a ciência, que outras, inclusive igrejas, estão professando, significa dizer o seguinte: a Bíblia está mentindo. É isso que nós podemos concluir. Mas o Paulo continua a argumentação no verso 18, dizendo que Cristo é o cabeça do corpo da igreja. Por que a cabeça? Porque a cabeça controla o corpo e a igreja faz parte do corpo de Cristo. É Ele que dá vida e direção. E mais, Ele é o princípio, porque nele tudo se criou e através dele tudo foi criado. Ele é o primogênito dos mortos. Eu muitas vezes me perguntava o que significa primogênito dos mortos. Porque ele foi o primeiro a ressuscitar e não morreu.